Sabe aquele sonho de criar galinhas, mas que vem junto com o medo de errar e perder dinheiro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas lições essenciais do guia de Eto Galvão para transformar essa ideia num projeto de sucesso. E a chave para tudo isso é uma só: fugir da armadilha número 1. Bora descobrir qual é. Pois é. E tá aí, essa frase, essa ideia, ela é a chave de tudo. O Ieto diz que entender isso, mas entender mesmo, logo de cara, é o que vai separar um projeto de sucesso de um hobby que, no fim das contas, só dá prejuízo. Esse é o conceito que vai guiar toda a nossa análise aqui. Então vamos lá, direto ao ponto. Qual é o maior obstáculo de todos? O que eu acho mais fascinante na história do Ieto é que ele não aprendeu isso num livro, ele aprendeu na prática, do jeito mais difícil. Ou seja, ele quebrou a cabeça para que a gente não precise fazer o mesmo. É muito fácil se encantar com ideia, não é verdade? A gente já imagina os pintinhos, os ovos fresquinhos todo dia, só que é exatamente aí que mora o perigo. Essa empolgação toda, quando não tem um plano de verdade por trás, acaba sendo o começo do fim para a maioria dos projetos. É onde o sonho começa a virar um baita problema. E é justamente aqui que a gente encontra a primeira grande lição. Veja bem, antes de comprar um comedouro, antes de pensar em gastar um único centavo, o Ieto insiste numa coisa que parece boba de tão simples, mas que é fundamental: definir o propósito, o porquê. Vamos entender o que isso quer dizer na prática. Olha, essa pergunta parece óbvia, né? Mas a resposta... a resposta muda tudo. Ela vai ditar absolutamente cada decisão que vem depois. O tamanho do galinheiro? Depende disso. O tipo de ração? Também. A raça das galinhas, quanto vai precisar investir? Tudo, mas tudo mesmo, sai da resposta para essa única pergunta. Para facilitar, o Ieto basicamente organiza esses objetivos em 3 caminhos bem claros, bem distintos. E o mais interessante é que cada um deles vai exigir uma abordagem, um nível de investimento e, o que é mais importante, uma mentalidade totalmente diferente. Vamos dar uma olhada em cada um. E olha só que interessante como a cabeça da gente tem que mudar em cada um desses caminhos. Se for para consumo próprio, beleza, é um hobby. O foco é ter comida saudável, o bem-estar da família. Agora, se a ideia é uma renda extra, a coisa já muda. Já tem que pensar como um pequeno empreendedor, pensar em clientes. E se for para ser um negócio mesmo, aí a mentalidade é de gestor, de CEO. O foco vira custo, lucro, escala. Fica muito claro que o porquê define totalmente o como se vai fazer. Ok, agora segura essa. Essa segunda lição estratégica é daquelas que viram o jogo. Pensa bem, o que a maioria faz? Produz primeiro e depois reza para aparecer comprador. O Ieto ensina a fazer exatamente o contrário. Garanta que existe quem compre antes de ter o que vender. E o melhor é que não precisa contratar uma empresa de pesquisa de mercado, nada disso. São passos simples, que não custam quase nada. É conversar com os vizinhos, sabe? Dar uma passada na feira local para ver como estão os preços, quem está comprando. Ou, mais fácil ainda, criar uma enquete num grupo da comunidade online. Isso já dá uma noção real se existe ou não demanda. E essa frase do Ieto, nossa, ela resume perfeitamente o que acontece quando se pula essa etapa. Dá para sentir o nó na garganta, o desespero de ter o produto na mão sem ter para quem vender. É a realidade batendo na porta com força. Um erro que ele, coitado, aprendeu do jeito mais amargo. E aí o resultado é esse, né? O desespero bate e a gente acaba vendendo por qualquer preço só para não perder tudo. Todo o esforço, todo o investimento vai por água abaixo. A lição aqui é clara e é urgente. Saber se tem cliente não é um luxo, é uma obrigação para não rasgar dinheiro. Beleza, agora a gente vai para a parte física da coisa, para o galinheiro em si. E aqui tem outro segredo. Um bom planejamento nessa hora não evita só dor de cabeça no dia a dia, evita perdas que podem ser literalmente catastróficas. Vamos fazer um exercício rápido. Qual é o maior inimigo de um galinheiro? O que vem primeiro na cabeça? Predadores, talvez? Ou quem sabe o calorão? Bom, a resposta talvez surpreenda muita gente, mas é a lição de construção mais valiosa que o Ieto aprendeu. Pois é, não é o calor, não são os predadores, é a umidade. Esse inimigo silencioso, que fica ali, constante, e que a maioria de quem está começando nem se dá conta do estrago que faz. O Ieto bate na tecla: controlar a umidade é a prioridade número 1 na construção. E não é só um chão molhado, um cheiro ruim. Não. A umidade é a porta de entrada para problemas muito sérios. A gente está falando de doença respiratória, de bicheira no pé das aves. Um galinheiro úmido vira, na prática, uma fábrica de doenças que pode levar a criação inteira para o buraco. E para essa lição ficar gravada na mente, olha só essa história. O Ieto não leu isso no manual.
Ele aprendeu vendo a água da chuva invadir a criação dele. Ele teve que, na força, quebrar paredes com uma marreta só para a água poder sair. Imagina a cena, isso mostra o tamanho do problema, né? Mas a boa notícia é que a solução existe e é puro planejamento antes de botar a mão na massa. E aqui estão os 4 passos práticos que o Ieto recomenda para construir uma fortaleza de verdade contra a umidade, um lugar seco e saudável para as aves. Bom, a gente já viu os maiores erros e como resolver. Agora vamos juntar tudo e resumir a grande virada de chave que o guia do Ieto Galvão propõe. No fundo, é trocar uma postura reativa por uma proativa. E esse quadro aqui, para mim, é o retrato perfeito da situação. De um lado, o caminho do fracasso. Sair produzindo, cruzar os dedos para aparecer cliente e fazer tudo no improviso. Do outro, o caminho do sucesso. Primeiro, definir o objetivo. Depois, encontrar os clientes. E só então, planejar tudo nos mínimos detalhes. É a diferença entre apagar incêndio e evitar que o fogo comece. Então, para a gente amarrar tudo, vamos guardar os 3 pilares de uma criação de sucesso. Primeiro, ter clareza do porquê, do objetivo. É isso que vai ser a bússola para tudo. Segundo, o mercado vem antes do produto, sem exceção. E terceiro, um galinheiro bem planejado não é gasto, é seguro de vida para o negócio. E a reflexão final que fica é essa. A jornada para ter uma criação que dá lucro não começa na hora de comprar os pintinhos, nem na loja de ração. Ela começa bem antes. Começa com uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que tem o poder de definir todo o futuro do projeto.